Esse é o programa Nossa Vida, Nossa História. Doutor Pereira, nosso entrevistado de hoje, nós gostaríamos que o senhor nos relatasse um pouco agora sobre a questão dos colegas de atividade profissional na época em que o senhor iniciou a sua atividade como advogado em Lagoa Vermelha. Quantos advogados existiam naquela época, que mais ou menos, assim, não precisa ser tão preciso, né, enfim, mas que o senhor tenha lembrança? Eu teria iniciado a minha atividade como advogado mesmo em 64. 64. Fim de 63 e início de 64. Isso. Porque até então eu era titular de 2 secretarias na prefeitura e me absorvia todo o tempo. Certo. No fim de semana, normalmente tinha que percorrer o interior, a mando do prefeito da época, doutor Rolando de Campos, e cumprir diversos compromissos, inauguração de obras. Sim, sim. Né? E tudo era distante, tudo era difícil para chegar. Então foi em 64 que eu comecei. Aham. O juiz da comarca, daqui da época, um deles foi o doutor Adroaldo Furtado Fabrício. Grande processualista. Grande processualista, brilhante. Reconhecido nacionalmente. Morou, residiu num apartamento ao lado do fórum e era um juiz muito eficiente, muito técnico, muito trabalhador, né? muito cabeça, muito inteligente. Sim. Então tinha ele. Promotores diversos. Do meu tempo, mesmo 64, eu conheci aqui o doutor Otávio Mar Cardoso, que veio para Lagoa Vermelha, nomeado promotor, mas já tinha estado em outra comarca, e veio para cá, com a sua família. Sim. O doutor Clóvis Ponzi também era outro promotor. Os 2 promotores, juízes. O permanente que ficou aqui, como eu já falei, foi o doutor Fabrício. Os outros ficavam algum tempo, conseguiam remoção, permuta com outros. Sim, sim. O fórum funcionava onde está hoje, quer dizer, onde esteve até pouco tempo atrás. Sobre o fórum é interessante. Conta-se que o prefeito da época, o doutor Abelardo Zanaco, tinha muito prestígio junto ao coronel Perac de Barcelos, Sim. que era secretário do Interior de Justiça do tempo do primeiro governo do Meneghetti. Ele tinha uma grande afinidade. Sim. E teria sido o doutor Abelardo que conseguiu, por intermédio do Perac de Barcelos, que depois foi governador. Sim. Então, o Perac é aquele que as novas gerações talvez não se recordem, nem saibam. Ele ganhou, foi nomeado governador biônico, e em virtude da cassação de 4 deputados estaduais que tiraram a maioria do Rui Ciro Lima, do grande mestre Rui Ciro Lima. Exatamente. Tiraram os 4 deputados, foram cassados pela Revolução. Isso que no início da Revolução, no início na eleição, da Revolução, o Perac foi em 68. foi extinta a eleição direta para governador, né? Passou a ser eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa. Mas em 40 e poucos, 47, 48, o doutor Abelardo era prefeito, ele tinha grande vínculo com o coronel e conseguiu a liberação do recurso para construir o fórum, o edifício do fórum, e o presídio. Sim, são dessa época. Também dessa época. Além de outros colégios por aí, por isso que o doutor Abelardo foi um prefeito muito operante, pelos vínculos que tinha na capital. Claro. Né? Aí foi construído o fórum, ali já passou a funcionar em 1950 e pouco, 46, foi o nosso prefeito Abelardo Zanaco, de 46 a 50. Aí já começou a funcionar, em 50 por aí, o foro naquele local. Uhum. Com uma vara só. Em 57 foi criada a segunda vara.
ontem ainda verifiquei nas atas da OAB. Em 57 foi criada a segunda vara. Sim. Aí ficou com 2 varas, 2 juízes, 2 promotores ou mais, e com corpo funcional Claro. preenchido com pessoas normalmente daqui por indicações, uns política e outros fizeram alguns exames de seleção, porque não havia com esses concursos, Sim, como sim. hoje tem, né? Uhum. E aí o fórum era realmente um lugar de grandes debates. Antes, o tribunal do júri, o fórum funcionava numa parte do prédio da prefeitura municipal, ainda no tempo que era de madeira. Sim. Lá houve júri. Eu me lembro, quando tinha 10, 12 anos, que a pessoa com quem eu morava, eu dizia, mas se de júri hoje, o júri durava 4, 5 dias. Aham. Ali na outra esquina tinha o famoso, na época, advogado João de Paulo João de Silva. Paulo e Silva, que foi um... Estava numa esquina a prefeitura e na outra esquina era a casa dele. Aham. João de Paulo e Silva foi sepultado no cemitério da Santa Casa em Porto Alegre, e esse dia eu visitei aí no túmulo. Foi uma pessoa que deixou história, escreveu história, inclusive escreveu obras. É. Discordava é um dos que discorda que Lagoa Vermelha foi fundada a paróquia, que foi fundada em 45, que foi em 49, 1849. Não em 45. É uma pessoa que teve Mas grande... foi um advogado brilhante aqui em Lagoa. Ele chegou a ser, foi suplente de deputado e assumiu na Câmara Federal, né? Assumiu na Câmara Federal, pelo PRP do Plínio Sargado, né? Sim, sim. Ademar de Barros. Claro. Mas o senhor falava desse período da história do Brasil e de Lagoa Vermelha, com certeza. 64, né? Nós tivemos o golpe militar de 64, enfim, se instalou um regime militar no Brasil com a cassação deposição do então presidente João Belchior Marques Goulart, que inclusive chegou a visitar Lagoa Vermelha em certa oportunidade, né? Sim. Dr. Goulart. E aí aqui, a partir de 66, se criou o MDB, né? Que foi um partido que o senhor militou também bastante nessa época, né? Que fazia o enfrentamento... Houve a extinção dos partidos. Isso. E nós criamos o MDB como sucedâneo do PTB. Certo. Do PTB. Vargas, do Pasqualini, do Goulart. Esse era o nosso partido, o MDB. Abrigou todas as correntes do trabalhismo, né? E mais os homens de boa vontade que nos acompanharam. O atual governador do Rio Grande foi do MDB. Sim, sim. O ex-governador Alceu Colares foi do MDB. Claro. MDB. Aham. Depois, em 70... Foi o partido que fez a luta pela redemocratização do país, né? Exato. Depois, em 1970, houve a criação do P. Colocaram o P. Aham. MDB. Nos anos 70, mais para o final dos Aí anos 70, né? Alguns já rumaram, não aceitaram, mas ficaram mais uns tempos por ali. A convivência não foi muito fraterna entre o grupo que veio do MDB e o grupo que estava entrando. Num eram bem resgate... mais radicais contra os revolucionários. Aham. E aí conseguiram, depois com o retorno do General Brizola do exílio, criou-se o PDT. Sim, sim. Aí eles se abrigaram no PDT. Isso. Mas num resgate histórico para a nossa juventude, que é importante também, como era a vida, assim, o dia a dia, como foi nesse período, assim, que foi um período de exceção política no país? Como era a vida aqui em Lagoa Vermelha? Como aconteceu esse processo em Lagoa Vermelha? Das pessoas. Isso, exatamente. Tinha alguns cursos de nível secundário, né, que funcionavam à noite. Então, a noite era bastante movimentada, porque tinha diversos curso de contabilidade, e as pessoas, eu recordo muito bem, saíam das aulas
e se juntavam, e se uniam, se reuniam nesses clubes, Sim. no Lagoense, no Comercial, até a madrugada. Onde apareciam alguns candidatos, né, cantores, declamadores. Sim. E surgiram grandes declamadores. É à noite. À noite também era assim em Porto Alegre. Ficou imortalizado em todo o Brasil no Psínio Rodrigues, que era homem Claro, da noite, boêmio, né? É boêmio. Aqui Isso. também. Aliás, e até autor do madrugada. hino do nosso eterno tricolor. Agora, durante o dia, era muito movimentada a cidade, apesar de não ter calçamentos, essas coisas aí, mas era muito movimentada porque circulava muito dinheiro dos madeireiros, dos pecuaristas, e, consequente, essas duas classes traziam. Sim, sim. E essas lojas eram uma dificuldade, não imagina, meu apresentador do João Vicente. Era uma dificuldade, me lembro muito bem, para se fazer uma compra numa loja, estava sempre lotada, todas essas lojas. Esses secos e molhados, ou mais os secos, né? Que eram roupas e vestuários. Sim, sim. E tinha uma alta granfinagem aqui de senhoras que frequentavam essa nossa sociedade e a da cidade vizinha, que se abasteciam no comércio da Lagoa Vermelha. Da Lagoa Vermelha. Era uma época de muitos bancos, que teve o Banco Sul Brasileiro, depois Meridional, o Banco do Rio Grande, o Banco do Brasil era realmente uma potência. Tanto era que hoje ficou reduzido só a um piso, né? Mas isso foi em função da informatização. Tecnologia, né? Exatamente. Mas, doutor Pereira, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e gostaríamos que o senhor nos falasse da vida numa palavra, nos resumisse a vida numa palavra. Início? A vida para o senhor numa palavra. Para mim, bom, é uma pergunta... É uma síntese forte. Para mim, uma palavra só: esperança. Esperança. Sempre acho que eu esperava sempre coisa melhor e foi acontecendo. Não, alguns planos frustrados. Fui candidato diversas vezes, a prefeito, a deputado. Mas isso faz parte do nosso cotidiano. Né? Claro. Tem que estar preparado, como dizia o saudoso Jânio Quadros. Quem não está preparado para perder também não está para ganhar. Né? Exatamente. Isso aí. Então eu estava preparado para os dois. Agora eu esqueci de... O que imperava muito naquela época, aqui na Lagoa Vermelha, era o turf. Sim, a cancha reta. A nossa hípica aí. Não imagina. O Jockey Club de Lagoa Vermelha. Pessoas do Uruguai, da Argentina, do Mato Grosso, todo o Brasil. Nessas nossas pencas. E traziam, na expressão popular, balaio de dinheiro para jogar na cancha reta. Na cancha reta. Pata do cavalo. O Jockey Club era uma entidade... trouxe uma grande movimentação da cidade e criou a integração, né? Claro. Outra cidade com outras regiões. Nós gostaríamos agora que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Eu diria que, não parafraseando os políticos, mas nós temos que acreditar em Lagoa Vermelha. Os administradores vêm tentando superar as dificuldades, acreditar acima de tudo, e eu tenho essa esperança, que a juventude vai ser mais dedicada aos estudos, a aprofundar os seus conhecimentos, seja em faculdade, ou seja em casa, como autodidata, mas vai se dedicar mais. E essa carência nós estamos sentindo, né? Nos meios universitários e principalmente na cidade. Ninguém está muito interessado em se especializar em cursos. E a educação sabe que é a mola mestra do mundo, né? Aí um programa do governo federal que vai utilizar recursos do pré-sal para a educação e para a saúde. Então a educação
deverá ser o grande chamamento do mundo no Brasil. Eu acredito ainda. Com boas universidades, com bom ensino, com alta qualificação, vai parar essa correria do Brasil para outros países se aperfeiçoarem. Aqui também vai ter muitos cursos bons no futuro. E eu acredito nisso. Acredito que a juventude estude mais. Sim. E todas as pessoas, né? Porque eu vejo que há dificuldades em alguns assuntos que a gente aborda por aí. Sim, sim. Os próprios alunos. Nós queremos agradecer ao Dr. João Pereira Neto pela oportunidade dessa conversa, né? E a você, nosso telespectador, pela companhia. Ao final, queremos deixar, em homenagem ao nosso entrevistado, 2 pensamentos do grande advogado brasileiro Sobral Pinto, que disse o seguinte: em frente à ilegalidade e o autoritarismo, com firmeza e certeza na vitória final do bem. E já em outro pensamento, mais dirigido ao exercício da advocacia, o Dr. Sobral Pinto disse o seguinte: são atributos do bom advogado a inteligência, a lucidez, a cultura, o amor à verdade e a pugnacidade. Um abraço a todos, nos reencontramos na próxima semana com mais um programa Nossa Vida, Nossa História.